E no quadro Empresas de hoje, a gente vai falar, por exemplo, será que investir em apenas um produto garante o sucesso da sua empresa, principalmente nesse período aí de retração econômica, porque passa o país? É o que a gente vai conversar a partir de agora com a consultora de empresas, Munaíssa. Mais uma vez, Munaíssa, muito obrigada por essa parceria aqui no Utilidade Pública, porque de fato é de muita utilidade. Investir em apenas um produto, onde é que está o erro? Hoje é gravíssimo, né? Há tempos atrás, há anos atrás, seria algo comum. Mas o empresário hoje não tem mais como trabalhar com um único produto ou com um foco sem que ele realmente entenda como é que isso está sendo aceito pelo mercado. Hoje, todo empresário abre por uma ideia e essa ideia ela acaba sendo muito primária dentro de um contexto mercado. E qual é a proposta? É você começar a usar algumas ferramentas de gestão para poder ampliar esse leque e oferecer uma solução. O cliente hoje está muito mais exigente, está muito mais questionador, inclusive pelas próprias facilidades das mídias sociais. Então, buscar este mercado, fazendo uma pesquisa, avaliando, ouvindo, o que é que meu cliente realmente quer. Na verdade, a gente tem que começar de um ponto. Quem é o meu cliente? Essa é a pergunta que o empresário precisa fazer quando ele está na sua atividade. Meu cliente é todo mundo? Meu cliente é homem, é mulher? De que faixa etária é o meu cliente? Tudo isso tem que estar na sua pesquisa de mercado. Onde está o meu cliente? O meu cliente ele está no bairro onde está a minha empresa? O cliente está apenas na cidade de Aracaju? Ele está em que entorno? Fazer esse mapeamento é extremamente importante, porque oferecer um único produto hoje não cabe mais no mercado. O mercado hoje ele está exigindo, ele está pedindo uma solução. Por exemplo, eu vou comprar um sorvete. Eu não vou numa sorveteria apenas para tomar o sorvete. Eu vou para um entretenimento, eu vou para um espaço agradável, eu de repente vou até para fazer uma reunião de negócios. Não é? Vou tomar um café. Hoje Aracaju está aí com vários locais de café. Isso só cresce. É um nicho que cresce, mas que daqui a pouco aqueles que não inovarem, que não fizerem do seu espaço um espaço realmente de entretenimento, ele vai... Vão engrossar lá aquela lista do fechamento das empresas. Não é verdade? Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Então, qual é a proposta? Eu abro com o café como um carro-chefe dentro da minha empresa. Então, eu trago as pessoas pela qualidade do produto que eu ofereço. E lá, eu proporciono uma solução. Um espaço agradável, uma internet gratuita, climatizado, de repente bons livros ou não, mas um espaço mais reservado. Eu promovo ao meu perfil de cliente aquilo que ele realmente vem buscar. E isso a gente só faz se o empresário se dispor a fazer uma pesquisa de mercado. Para entender que cliente eu quero ter aqui. Eu quero ter jovem? Hoje a gente tem, dados estão aí, a gente tem uma média quase de 32% de jovens que tomam café. Gostam de saborear bons cafés. Isso é alto. Mas só o café? Só o café? Jamais. Ele vai porque ele quer encontrar com amigos, ele vai porque ele quer ler um livro, ele vai porque ele quer inclusive comprar uma roupa. Ele vai porque quer levar uma namorada ou vice-versa, quer encontrar apenas com colegas para estudar, para discutir temas. A gente hoje tem uma sociedade jovem crítica. Então, onde é que eles vão? Vão tomar um café. Então, essencialmente, o café é o que leva, mas o espaço, tudo que se promove. Por isso que a gente fala em solução. Qual é a solução que eu estou ofertando ao meu cliente? Que tipo de cliente é esse? É um cliente que vai eventualmente... É um cliente que ele pode ser diário. Nós já fomos a alguns lugares porque a gente queria se reunir e não queria numa sala de escritório. Não é verdade? A gente queria tomar um café, almoçar, fazer algo que fosse rápido. Várias reuniões hoje se dão nesses cafés. Se nós formos olhar, em alguns lugares, as pessoas vão muito mais até para promover reuniões com outras pessoas e ali usufruir do espaço que é bacana. Algumas pessoas, inclusive, não dispõem do espaço físico de um escritório para fechar negócios. Recentemente estavam saindo dados onde mais ou menos 38, salvo engano, por cento das pessoas estavam deixando de ter espaços próprios para os home office.
Então, como home office, você vai trabalhar dentro da sua casa, mas você não vai receber um cliente lá. E você precisa de um espaço diferente. E aí você já vai diferente. incrementando, como você Que disse. Por pode exemplo, coloca a ser- internet, você já leva ali o Isso. computador, você já tem, você já consegue fazer tudo ali no ambiente agradável, consumindo. Isso, exatamente. E pode ser um almoço, um brunch, um café da manhã, né? Se a gente for olhar até café da manhã hoje, você vai para se reunir com o cliente. 8 horas, 7h30 da manhã. E a gente está trazendo muito essa história do café, mas a gente pode ampliar. Por exemplo, nessa onda fitness que a gente vive hoje, por exemplo, você chega numa loja e vamos dar o exemplo de suplementos, porque é uma área no mercado hoje que a gente tem acompanhado um crescimento muito grande. Você chega numa área de suplementos, você não encontra só suplementos, você encontra suplementos, você encontra muitas vezes roupas específicas para atividade física. Isso. Tudo que fala daquele contexto. Ele não está destonando a nada, mas tudo que envolve essa área fitness, diversifica geração dentro de saúde, daquela área. Daquela área. Um aluguel, uma empresa de aluguel de impressora, por exemplo. Né? Essas empresas de aluguel, vamos falar um pouco de serviço também, né? Aluguel de equipamentos de Xerox. Ele hoje não faz só o aluguel. Ele faz o aluguel, faz a manutenção, mostra ao empresário quanto ele vai ganhar com o número de impressões. Então, veja o que é a ideia. A ideia não é só eu alugar um equipamento, mas é ofertar ao meu cliente uma solução. Numa empresa de roupa, aqui em Aracaju ainda está numa tendência muito primária, mas daqui a pouco vai começar a surgir, porque se a gente for para o Sudeste, a gente já vê isso. Empresas de roupa, lojas de roupa, já tem uma livraria lá dentro, já tem toda a parte de bijuterias e sapato muito mais diversificada. Por quê? Porque eu não estou vendendo só roupa, eu estou vendendo uma satisfação, um desejo que o meu cliente quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quem é o meu real cliente? E a gente precisa ter cuidado para não querer atender todo mundo. Que aí é uma coisa que a gente já falou em outros programas e eu vou continuar falando. Se você não tem foco, se você não sabe qual é o alvo que você quer alcançar, você vai ficar dando tiro para todos os lugares. E aí não adianta vir botar a culpa na economia, no governo, porque aí necessariamente a responsabilidade é do empresário. E aí, já citando, já que você está pegando essa linha, a gente pega também o exemplo da Tereza, da Brumar, que esteve aqui e que trouxe exatamente a importância desse foco, e aí trouxe uma série de bons exemplos que podem garantir o sucesso aí do empresário. Ela trouxe a questão da pesquisa de mercado, do diferencial na hora do atendimento ao cliente. Isso. Foco. Se a gente sabe de verdade aquilo que a gente quer alcançar, isso a gente pode trazer para as nossas vidas. E eu costumo dizer aos empresários, se você traz para a sua vida uma determinação do que realmente você quer, você consegue traduzir isso dentro da sua empresa. Por quê? Porque a empresa é uma terceira pessoa que o empresário forma, né? Então, ou com uma sociedade, ou ele sozinho, mas ele forma uma outra pessoa, como se fosse um filho. Ele forma o filho. Então, essa empresa, ela precisa ter a sua identidade, ela precisa ter o seu alvo, onde é que ela vai chegar daqui a 5 anos. E ela não pode ficar no papel lá da missão dela, não, daqui a 5 anos eu quero ser referência. Não, ela tem que sair do papel e vir para a prática, com pesquisa, com planejamento, com determinação, com estudo e capacitação. E aí esse estudo vai de volta a essa questão do estudo, porque eu acho que casa muito bem com esses exemplos que a gente trouxe. Por exemplo, será que aquela pessoa que está indo ali tomar café, ela foi só tomar café, ou ela também utiliza ali como espaço para reunir com outras pessoas, com empresários, enfim. Será que se eu fizer um estudo, será que aquela pessoa é apenas aquele meu cliente que faz isso? Será que já não é a maioria dos clientes que já fazem essa reunião lá naquele espaço? O que eu posso fazer para poder agradar essa clientela para que aquilo se multiplique? Exatamente. E o que é que eu preciso fazer para que ele também não se acomode? Né? A gente tem que entender que isso tem um tempo de vida. Eu trabalho esse nicho por tanto tempo. E agora, o que é que eu preciso? Eu preciso inovar aonde? O que é que eu estou precisando trazer de diferente para que eu traga essa clientela, para que ela continue querendo vir? Ou até que ela traga uma outra linha. Uma outra linha. Tudo muda muito rápido. Precisa estar prestando atenção sempre em tudo
para estar buscando ali, olha, peraí que aquilo ali é promissor, deixa eu tentar buscar. Será que dá certo? Também não adianta estar puxando tudo sem planejamento e sem estudo. Exatamente. Às vezes o que você acha, o que o empresário visualiza ali numa oportunidade, não é exatamente a garantia do sucesso. Aquilo ali é uma ideia que você teve, um insight, né, típico de uma pessoa empreendedora. Mas aí, vamos lá investigar. Será que aquilo ali não dá certo? E Será lembrando que não tem mercado sempre, para isso? não é só para você. Né? A gente já falou isso aqui também. Não é só para mim, não é o que eu gosto, não é só o que eu quero. É o que o meu cliente também quer, é o que o meu cliente está me dizendo que é interessante. É atravessar a rua, como Muna trouxe aqui, olha, na primeira entrevista da gente, Muna trouxe um exemplo que eu acho que vai ficar para sempre. Precisa atravessar a rua e olhar a empresa com um outro ângulo, você estando fora da empresa. Perfeito, é exatamente isso que o empresário precisa fazer. E fazer sem medo, sem receio, sendo crítico, fazendo todo o julgamento que ele quiser fazer. Porque quanto mais crítico ele for, melhor será o resultado. Claro, em alguns momentos vai ter que buscar um profissional para ajudá-lo a fazer isso. Mas a gente aqui está mostrando o quanto é possível se contratar profissionais para que também ajude o empresário a fazer esse processo, que muitas vezes para ele é muito difícil, mas que essencialmente é extremamente necessário e recompensador. E aí dá uma olhadinha, ouve a crítica como uma coisa construtiva, né? Porque às vezes o empresário, ele ama tanto aquela empresa é tão ele, como você trouxe agora, que é um erro, que uma crítica, assim, Exato. um passo para a morte. Como se ele não tivesse, como assim? Isso. Como assim? Isso aqui é praticamente, isso sou eu. E quem é você dentro desse contexto? Porque, claro, é inevitável, e se a gente for fazer uma análise empresarial, a empresa é um retrato do dono, acaba sendo um retrato do dono. E isso é bom. Por quê? Porque ele traz uma identidade ali também. Só que ele precisa entender que, além da identidade dele, é a identidade da empresa, do mercado. Estamos num mercado que está a uma velocidade incrível. Ela anda numa velocidade completamente diferente da nossa. Então, o empresário tem que estar muito atento, tem que estar assim, a cada dia, eu acho que muito mais, o papel do empresário hoje, muito mais do que ir para a empresa, ficar ali vendo se o funcionário está chegando no horário, se está com a farda, se está todo mundo numa postura bacana. Muito mais do que isso, é ele olhar para a empresa e ver assim, o que é que eu vou fazer de diferente hoje. Né? É propor, aqui é uma proposta que a gente faz aos empresários. Vamos atravessar a rua e vamos olhar para a empresa e dizer o que é que eu vou fazer diferente hoje na minha empresa. E a gente está falando isso, gente, para fazer um alerta mesmo. Olha, esse consumidor, ele fatalmente ele tem internet em casa. Ele está com todo o universo de todos os produtos na palma da mão. Está em casa, está caminhando, ou seja, você tem um espaço físico. Como é que você vai convencer aquele cliente, aquela pessoa, a deixar de comprar muitas vezes com cupom de desconto, assim, por questões de um prazo de 8 dias para receber aquele produto, para que ele saia de casa, ele se desloque e ele opte em buscar aquele produto na sua empresa? Perfeito, é exatamente isso que a gente está... Essa é a nossa dica de hoje. O empresário esteja atento, o seu concorrente talvez não seja nem parecido com você. Talvez ele não tenha nenhum espaço como você tem. Ele está no mundo. Então a decisão é sua. Você vai querer concorrer com esse mundo ou vai se acomodar e achar que o seu concorrente é só a empresa que está ali no bairro ou que está próxima à sua empresa. É uma decisão, é uma reflexão que a gente deixa para que o empresário faça e tome uma decisão. Toma atitude. Vamos agir. O mercado está pedindo isso. E essa questão do equívoco, do medo da concorrência, a gente também vai estar abordando esse tema aqui, porque, olha, concorrência, depender do olhar, não é ruim. De jeito nenhum. Não é ruim. É uma coisa que pode trazer inúmeros pontos aí positivos para a sua empresa. Muna, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente vai deixar os próximos assuntos sobre esse quadro empresa para a próxima semana. Perfeito. Nosso encontro fica marcado aqui, porque semanalmente a gente tem um encontro aqui no Utilidade Pública. Mas muito obrigada pelas dicas mais uma vez. Eu é que agradeço e peço ao empresário.
olhe para a sua empresa com um olhar crítico e mude e inove. Vamos atravessar a rua, não vamos ter medo da concorrência, vamos fazer pesquisa de mercado, foco no que você quer ver da sua empresa para garantir o sucesso. A Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário na sua TV APRP, a partir das 13h30. Eu espero você.